Olá, seja muito bem-vindo a Hoje Tô Aqui às Quartas. Aqui é o Bruno e vamos para mais uma conversa. É um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito presente na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer ser humano, que são os medos. Antes de qualquer coisa, antes de começarmos esse vídeo, eu quero falar o seguinte: eu sempre trago esses vídeos com coisas pessoais, com histórias minhas, aprendizados, momentos que eu tenho passado, inclusive reflexões da Bíblia, coisas que Deus tem me ensinado, trazendo histórias como no último vídeo, caso você não tenha visto, 3 livramentos de morte que eu tive na minha vida. Um vídeo muito legal, muito interessante, com certeza você vai adorar e vai edificar a sua vida. E eu quero lembrar sempre que nessas conversas, nesses vídeos de quarta, eu não quero ditar regra para ninguém, não quero dizer que eu tenho os segredos, 10 passos da felicidade, nem vou ser o seu coaching. Não, eu estou compartilhando as minhas histórias, o meu aprendizado. Eu acredito que esse aprendizado pode edificar a sua vida, pode também, caso você vá passar pelo mesmo problema, pela mesma história, ou alguém próximo a você que está passando, você possa ajudar essa pessoa. Até peço sempre que vocês comentem abaixo, que vocês participem, é muito legal saber da história de vocês também. E como eu disse, eu quero falar sobre o medo, né? E muitas vezes o medo é importante porque nos deixa em alerta para alguma coisa, para algo, mas na maioria das vezes ele acaba nos congelando, nos impedindo de tomar certas decisões, acaba nos desanimando. E Jesus na Bíblia falou sobre o medo muitas vezes, mais de 125 vezes. Por que será, né? Afinal, os discípulos tinham medo, nós também temos medo, e é algo intrínseco do ser humano. Eu estou trazendo esse vídeo justamente porque recentemente eu aprendi um pouquinho mais, não quer dizer que eu já esteja 100% pronto, mas tenho aprendido de certa forma a lidar com o medo de uma forma diferente. Como eu disse, o medo ele pode te desanimar, pode te congelar e acaba sendo uma corrente em certos momentos. Inclusive faz com que você tome decisões erradas, péssimas decisões. E como eu lido com o medo? Antigamente eu lidava com medo de forma muito mais imatura, de forma muito mais reativa, né? E hoje não, eu paro, tento pensar se esse medo tem algum pingo de fundamento e transformar ele em algo positivo. É assim que eu tenho lidado hoje. Usar esse medo muitas vezes como uma motivação para poder seguir em frente, não deixar ele me pausar, me parar. E você precisa ter, lógico, verificar se esse medo, o que você pode fazer para se precaver, porque muitas vezes o medo é algo que você tem um receio que vai acontecer com você agora, no futuro, muitas vezes medos do futuro. Esses são os medos principais. Por exemplo, uma pessoa que vai começar o próprio negócio. Para isso, muitas vezes ela tem que sair do emprego onde ela está hoje, então interrompe a carreira, para, e ela fala, poxa, não vou fazer isso, porque senão vai dar errado, ou pode dar errado. Com isso ela para, acaba não tomando a decisão, não inicia o próprio negócio dela. Isso impede, lógico, ela de viver bons momentos, né? De viver aquele ideal, o sonho que ela tanto almejava. Então, trazendo para mim, né, o que eu faço? Eu tento analisar esse medo, tento verificar se ele tem fundamento, planejo de certa forma o que eu posso fazer para minimizar, né, as falhas e erros que podem me levar até aquele medo, porque o medo normalmente é o quê? É uma pedra, talvez aquele objetivo não alcançado, talvez aquele sonho não alcançado. E aí entra o grande problema, porque esse medo pode impedir você de agir, ou até mesmo fazer com que você tome péssimas decisões. E ele pode impedir você de tomar decisões, fazer escolhas, lutar e trabalhar em cima dos seus sonhos, dos seus objetivos, deixar você estagnado onde você está, que é o que você não quer. Então através desse medo você gera outros problemas muito piores. E o que eu tenho feito hoje é, apesar do medo, não deixar de seguir em frente, não deixar de caminhar. Como os discípulos, que você conhece a passagem na Bíblia, os discípulos estavam no barco com Jesus. E aí começou uma tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos acordaram, Jesus desesperado, e o que ele diz para eles? Não tenham medo. Por quê? Porque nós temos que lembrar sempre quem está conosco no barco. E eu escolhi colocar Jesus no barco e seguir em frente. Viver uma vida sem medo também pode ser uma vida irresponsável,
O medo é importante, como eu te falei, para te deixar em alerta às vezes. Só que ele não pode ser uma corrente que te aprisiona, que te impede de seguir em frente. Então eu quero ler aqui algumas passagens que me ajudam bastante, me fazem refletir, me dão calma. Afinal, elas falam justamente, são passagens que falam sobre Jesus. Mais de 125 vezes, Jesus fala na Bíblia sobre não ter medo. Mateus 8:26. Por que vocês estão com tanto medo? Mateus 10:31. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Mateus 6:25. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber. Lucas 8:50. Não tenham medo, tão somente creiam e ela será curada. Mateus 14:27. Coragem, sou eu. Mateus 10:28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Diferentes aplicações sobre cura, sobre coisas materiais, sobre a alma. Não ter medo é algo importante e Jesus ressaltou muito isso, porque para nós cristãos, o medo, ele cala a sua fé. Quando nós estamos com fé, isso não impede que nós tenhamos medo, mas faz com que nós, mesmo apesar do medo, continuemos a caminhar, seguindo em frente, segurando a mão de Cristo, confiando. E a fé é aquilo que fala, a fé é inabalável. Porque, apesar dos problemas, ele não pode te impedir de caminhar. E a fé em Cristo, como eu disse, o Cristo no barco, quando você sabe com quem está com você, quem está no barco com você, a viagem se torna muito mais tranquila. Então, para conectar os pontos aqui, não é a minha opinião, mas é como eu tenho lidado, né, atualmente com o medo. Como Deus tem me ensinado, como eu tenho aprendido na Bíblia. E o que eu tenho feito é transformado esse medo. E como acontece essa transformação? Primeiro a gente analisa, a gente identifica o medo, como eu estava dizendo. Depois você tem a precaução, o que você pode fazer para melhorar. Isso tudo unido com um preparo, me preparando para esse futuro, para enfrentar esse caminho e montar um planejamento. O que eu posso fazer? Uma delas é ter a fé em Cristo, como eu disse, e tornar esse caminho mais leve e mais tranquilo, não deixando que o medo me segure, me impeça de caminhar, me impeça de trabalhar em cima dos meus objetivos, de correr atrás dos meus sonhos, sempre confiando em Deus, confiando em Jesus. Como eu sempre falo, o objetivo desses vídeos de quarta é justamente transbordar tudo aquilo que eu tenho aprendido, todas as experiências que eu tenho passado, os momentos com Deus, reflexões, amadurecimento. E o canal aqui do YouTube, né, é um local onde eu posso, de forma tranquila, compartilhar com vocês, trazer essa mensagem, aprender muito, né, com todo esse caminho. Afinal, quanto mais eu falo a respeito, mais eu aprendo, transbordo com vocês, transmito a mensagem de Cristo, que é algo tão maravilhoso, que tanto tem feito bem para a minha vida. E nada melhor do que nós levarmos uma boa mensagem, trazer as nossas experiências, trazer aprendizado. E essa conversa que nós temos aqui toda quarta é uma delícia, muito gostoso ter você aqui comigo. Para fechar, o medo muitas vezes vem com os barulhos do mundo. E quais são as vozes que nós ouvimos? Assim como os discípulos que estavam no barco. Eles estavam vendo a tempestade, vento forte, o barco chacoalhando. O que nós fazemos quando o nosso barco chacoalha? Quais vozes que nós ouvimos? As vozes do mundo, os problemas, os medos ou a voz de Deus? O que eu quero que você aprenda é o que eu estou aprendendo, como disse, não aqui ditando uma regra para você, mas transmitindo o que tem me feito bem. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo, que pode falar com você de diferentes formas e fala todo dia comigo. É só a gente fechar os olhos, orar, tentar calar a voz do mundo e deixar Ele falar em nosso coração. E antes de encerrar, eu estou muito curioso mesmo, quero saber de você que está me acompanhando aqui. Se tem algum medo, algum que você queira compartilhar aqui com a gente, se você se sentir à vontade de compartilhar, de comentar, um medo que está te desanimando, que está te acorrentando, eu vou ler o seu comentário com enorme prazer, se possível te responder, mas eu quero que você comente abaixo se você se sentir à vontade de compartilhar com a gente aqui. E novamente, um prazer ter você aqui, muito obrigado por estar aqui assistindo até o final, acompanhando aqui comigo essas histórias, esses aprendizados,
e todos nós vamos aprendendo um com o outro. Como eu disse, vai ser um prazer ler o seu comentário. Comenta abaixo o que você achou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com alguém que você acredita que esse vídeo possa contribuir, tá bom? E nos vemos no próximo. Hoje estou aqui às quartas, lembrando, às quartas-feiras, sexta-feiras temos o podcast e aos sábados continuamos com os vlogs, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Até mais.